Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero agradecer a Deus nesta manhã por estarmos uma vez mais reunidos para a nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo à nossa aula nesta manhã de domingo, um domingo muito especial, onde nós estaremos falando hoje a lição de número 6. Meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo. Você está conosco na nossa Escola Bíblica Dominical, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Rio Claro. Te convido para nós fazermos uma oração, clamando ao Senhor, que Deus nos dê da sua graça, da sua bondade, e que nesta manhã o Santo Espírito do Senhor venha sobre nós, dando a sua bondade e a sua graça, para que a aula nesta manhã seja uma aula muito abençoada. Feche os teus olhos comigo e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graça pela tua bondade para conosco uma vez mais. Venha sobre nós a tua bondade, a tua misericórdia, abra o nosso entendimento para que possamos absorver e aprender um pouco mais da tua palavra. Sê conosco nesta manhã, abençoe os nossos irmãos que estão assistindo pela internet, que a tua bondade seja sobre cada um de nós e que a tua graça nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica, seja muito bem-vindo. Te convido para que você tenha na sua mão a sua revista, esta revista tão gloriosa, tão abençoada, em que nós estamos falando da defesa da fé. Então, tenha ela em fácil acesso, tenha também a sua Bíblia, para que nós possamos meditar em vários versículos da boa palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Muito bem, a lição de número 6, você já está acompanhando comigo, já está na sua tela. O filho é igual com o pai. Esta matéria tão importante, a lição de número 6, dia 9 de fevereiro de 2025. Seja muito bem-vindo. O texto áureo já está na tua tela, você pode também acompanhar. Ela está registrada na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 12, versículo 8. A verdade prática também está na tua tela, você pode acompanhar juntamente conosco. A verdade prática diz assim: o termo teológico filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Olha que verdade prática extraordinária para a tua vida nesta manhã. Muito bem, te convido para que você possa ler comigo. Você pode ler através da apresentação aí na tua tela, ou se não com a tua Bíblia ou a tua revista. O texto que nós estaremos lendo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do versículo de número 30 até o versículo de número 38. Leiamos então os textos bíblicos nesta manhã. Diz assim o texto: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez para os apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, e dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu
nele. Maravilha, muito bem. Essa é a nossa leitura bíblica em classe que você então nos acompanhou e você pode nos acompanhar juntamente nesta aula maravilhosa. A palavra-chave já está na tua tela, você pode ver comigo também. A palavra-chave da nossa aula de hoje é unidade. E é o que nós vamos falar bastante nesta manhã do termo unidade, substância, essência, e nós vamos caminhar comentando bastante sobre, então, esta palavra unidade que vai nos acompanhar. Muito bem, eu te convido para que nós, então, meditamos na introdução. A introdução é muito interessante, é muito importante. Te convido para que você pegue uma caneta ou marca-texto e nos acompanhe, marcando na tua própria revista estas expressões juntamente com os versículos que nós iremos falar. A introdução, esta porção bíblica do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, João capítulo 10, ele nos mostra de uma forma contundente o quanto o Filho é igual ao Pai. Está na tua tela, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Você pode ver que é contraditório alguém dizer que Jesus é Filho de Deus, mas negá-lo, que ele é o próprio Deus. Entretanto, se Cristo é o Filho de Deus, seguidamente, logicamente, ele é o próprio Deus, e contradizer isto não convém, é uma prática que a Bíblia rejeita. Então, portanto, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Este era o motivo do embate de Jesus de Cristo com os religiosos. Então, aqueles religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas, até os próprios sacerdotes, eles não aceitavam de forma alguma esta relação, esta unidade entre o Filho e o Pai. Havia uma contradição muito grande pela parte dos religiosos. Portanto, esta era, a principal razão pelo qual Jesus havia muitos embates com o povo religioso daquela época. Muito bem, vamos adentrar ao tópico de número 1, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Vejamos então o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor ela nos arremete referente a esta relação do Filho com o Pai, Jesus Cristo, com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas. Você pode acompanhar com a tua revista em mão que o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Eu te convido para que você faça uma marcação, uma identificação nesta palavra igualdade com o Pai. Então, no pensamento judaico, quando eles ouviam esta expressão que tinha a ligação do filho, a palavra filho, ela já gerava neles esta orientação de igualdade. Há um texto bíblico em Mateus capítulo 23, do versículo 29 adiante, você pode estar lendo aí na tua revista, tá bom? Uma das ideias de filho na Bíblia é identidade de natureza. Então, já temos duas palavras importantes aqui, que quando havia o conceito de filho, logo arremete esta ideia de igualdade. Já então o filho há uma igualdade com o pai e também há uma identidade
identidade, da mesma natureza com o Pai. Há uma ligação intrínseca nesta passagem e o povo judaico tem este conceito de igualdade e também de identidade, alguém da mesma natureza. Portanto, quando a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um, o povo judaico já tem o conceito de que há uma igualdade e há uma identidade, pai e filho, e isto era reprovado, eles não aceitavam esta condição. Diz o texto, você pode estar lendo comigo na sua tela, que então podemos constatar no Salmo de número 8, no verso 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Muito bem, eu quero fazer um convite para que você, em posse da tua Bíblia, você leia comigo, quero ler juntamente com todos os nossos queridos alunos que estão conosco nesta aula, neste dia 9 de fevereiro, eu te convido para que você, em posse da tua Bíblia, Salmo de número 2, eu quero ler com os irmãos apenas um versículo da palavra de Deus. O Salmo de número 2 é um salmo messiânico, é um dos salmos lindos da Bíblia Sagrada. Ele nos mostra Jesus Cristo, o Messias, no período milenial. Então, neste salmo, você pode acompanhar comigo, a partir do verso de número 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Jerusalém. Olha o verso de número 7, recitarei o decreto, o Senhor me disse. Olha o verso 7, que coisa gloriosa. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha o versículo 8 para nós fecharmos este salmo de número 2. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Verso 12, beijai o filho. Que coisa gloriosa, fala-nos de honraria do vencedor. Então, nós podemos constatar que no Salmo de número 2, já está apresentando o próprio Deus eterno, falando sobre o filho, nesse salmo messiânico, que o filho era o próprio filho, ele seria honrado. Muito bem, vire as páginas da tua Bíblia, no salmo messiânico também, no salmo de número 8, você pode acompanhar comigo no verso de número 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Olha comigo também o verso de número 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Neste salmo também está falando a relação entre o pai e o filho. E haja vista que, quando fala a ideia de filho, quem é o filho do homem para que o visites, a ideia de homem mortal é repetida em também o filho do homem. Que coisa muito boa, gloriosa. Nós já estamos contemplando que o que a Bíblia fala, né, o conceito, a ideia de filho, né, quando Cristo, ele abertamente diz, eu e o Pai somos um, sentido de igualdade. Vamos para o segundo subtópico, você pode acompanhar comigo, já está na tua tela, dentro do tópico de número 1, estamos no tópico de número 1, no subtópico de número 2, o significado teológico. Olha comigo o que diz a sua revista, significa igualdade de natureza, ou igualdade ou seja, também da mesma substância. O que é isto? Isto indica que
Cristo, ele é chamado, assim como Cristo, ele é chamado, o que acontece com Jesus, ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Você pode ler comigo João, capítulo de número 8, no versículo de número 42, quando o próprio Cristo, ele fala, eu saí e vim de Deus. Portanto, há uma igualdade de identidade, não somente de identidade, mas também de natureza, ou seja, a mesma substância que há no Pai, há também no Filho. Não há diferença ou divergência entre ambos. Eles são da mesma substância, da mesma natureza, do mesmo caráter, da mesma formação. Te convido também, você pode ler comigo, ainda já está na tua tela, outro versículo da palavra de Deus, João capítulo 16, no versículo 28, o próprio Cristo também falando, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Observe que quando Jesus declara no João capítulo 5, no versículo 17, Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Observe que há uma referência, e eu poderia citar aqui diversos versículos bíblicos apresentando Cristo glorificando ao Pai, Cristo orando ao Pai, Cristo dando graças ao Pai, vários versículos bíblicos apresentando o Cristo, apresentando esta unidade com o Pai. Mas interessante que assim como o Cristo, Jesus Cristo, o Messias, ele apresenta esta unidade, esta relação, esta filiação entre ele e o Pai, sendo da mesma espécie, sendo da mesma natureza, sendo da mesma substância, sendo do mesmo caráter. Então nós podemos contemplar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Jesus Cristo é da mesma clareza que é o Pai. Muito bem, eu te convido para que no tópico de número subtópico 3, você adentre comigo, e o subtópico 3 é o Filho é Deus. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Jesus Cristo. Eu tenho que falar algo aos irmãos, que nós já estamos na aula de número 6, já vimos algumas outras aulas atrás, outros ministradores falando também sobre Cristo é Deus, a Trindade, já passamos algumas aulas aí, então já é bem nítido, é bem claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Filho unigênito do Pai, aquele que esvaziou-se da sua glória, conforme diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, quando Cristo então, ele se esvaziou da sua glória, abriu mão da sua glória, e veio como forma de homem, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus. Interessante, eu quero te convidar para que você leia juntamente comigo, já que nós estamos falando de salmos messiânicos, falamos do salmo messiânico de número 2, falamos também do salmo messiânico 8, também quero falar de outro salmo messiânico, o salmo de número 45. Observe que o salmo 45, ele é fantástico, ele é um salmo muito lindo, muito rico em informações, é o salmo do casamento real.
Interessante que os filhos de Corá, quando estão escrevendo o Salmo 45, ele então é um salmo de lírios, é um salmo de casamento, é um salmo que retrata o amor entre o rei e uma noiva, e há todo este enredo dentro deste salmo. Mas algo interessante chama a nossa atenção, e principalmente quando falamos que o filho é Deus, quando nós olhamos no verso de número 6, que diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Verso 7, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Interessante que podemos acompanhar que há uma relação aqui tão extraordinária, e esses dois versos do Salmo 45, verso 6 e o verso 7, ele foi replicado, utilizado pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 8, capítulo 1, do verso 8, quando ele apresenta esta filiação. Interessante, o filho sendo ungido pelo Pai, o Deus Filho sendo ungido pelo Deus Pai. Mas vamos falar um pouquinho adiante um pouco mais detalhado sobre isto. Interessante que podemos contemplar que parece que há algo interessante aqui. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isto Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Olha que interessante o que o comentarista, o pastor Isaías, o pastor Ezequias Soares, ele comenta. Ele diz assim: que história é essa que o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isto tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nesta passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, porque trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é um plural. Que coisa gloriosa! Muito bom essa explicação, que nos deixa muito claro que Deus Pai há uma relação muito forte com o Deus Filho, e esta unção retratada no Salmo Messiânico, no capítulo 45, versos 6 e 7. Assim como Cristo, ele apresenta essa filiação ao Pai, esta unidade com o Pai, nós podemos contemplar em duas passagens bíblicas, só vou usar duas passagens bíblicas, nós podemos contemplar também Deus falando sobre o seu Filho. No dia do batismo, Mateus capítulo 3, diz-nos a Bíblia Sagrada, Jesus, rapidamente, desce a água para ser batizado por João. João, então, cumprindo a lei, o que estava registrado, João batiza Jesus Cristo. Naquele momento há uma revelação extraordinária, porque o Filho está dentro da água, o Espírito Santo desce como uma pomba, desce sobre o próprio Filho de Deus que está dentro da água, e Deus então brada a sua palavra. Podemos contemplar, Deus brada a sua voz e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A Trindade está apresentada aqui, o Filho na água, o Espírito como forma corpórea de uma pomba repousa sobre Cristo, e Deus do trono, Deus do céu, brada com a sua voz, afirmando a sua filiação, a sua unidade, a mesma substância. Este é o meu Filho. No conceito judaico, eles entendem que a filiação
Pai e Filho é alguém da mesma unidade, da mesma essência, da mesma substância. Deus bradando com a sua voz e confirmando: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esta é uma passagem bíblica. A outra passagem bíblica é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 17. Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração. Chegando no monte, então, Jesus, ele se apresenta-se diante dele, Elias e Moisés, e Jesus, ele então transfigura-se diante de Pedro, Tiago e João, naquele monte, o monte da transfiguração. Naquele momento, quando diz a Bíblia Sagrada que uma nuvem luminosa se aproxima da onde eles estão, e o próprio Deus brada uma vez mais com a sua voz, confirmando aquela unidade entre Pai e Filho. Então ele brada: este é o meu Filho, em quem eu me comprazo. Ou seja, o Pai confirma a filiação com o Filho. O Filho, por várias vezes, confirma também esta filiação. Portanto, eu e o Pai somos um, conforme o próprio Jesus Cristo, ele nos deixou a sua palavra registrada. Muito bem. Te convido para nós entrarmos no tópico de número 2, e o tópico de número 2 nós vamos combater, haja vista que o nosso foco nesta aula é apologético, é a defesa da fé cristã, e nós vamos entender no tópico de número 2 uma heresia muito grande, chamada de a heresia do subordinacionismo. Esta expressão nós vamos encontrar. Mas vamos falar no subtópico do número 1, o mentor. Quem era o mentor desta seita? Quem era o mentor desta heresia? O subordinacionismo. Então nós vamos encontrar Orígenes, é este camarada, é este homem aí, um homem muito influente, entre os anos 185 a 254. Então é este homem aqui que vai levantar uma tese, um conceito distorcido, um conceito herégico, um conceito que não há base bíblica, não há respaldo bíblico algum nesta tese levantada por este homem, Orígenes. E vejamos então qual é o conceito, a tese que ele estava defendendo. Você pode ler comigo, já está na tua tela, e diz assim: o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou mesmo divino, ou menos divino que o pai. Olha o que este mentor, este homem chamado Orígenes, defende. Os monarquistianistas dinâmicos, ou adiocionistas, ou também os arianistas. Falamos deste povo ariano na última aula, a lição de número 5, e também eles são os que representam, são os representantes desta heresia, direcionada, tendo como mentor, tendo como orientador, este camarada chamado Orígenes. Muito bem, este camarada, ele defende que o filho, ou ele é um Deus de segunda classe, de segunda hierarquia, ou é um Deus menor, é um Deus menos divino em relação ao Pai. Então, ele defende que o Pai é o Todo-Poderoso, que detém todo o controle, todo o domínio de toda a situação, que Jesus Cristo é de segunda categoria, de segundo escalão, é um Deus inferior, é um Deus menor, é um Deus que não detém todo o poder, e ele defende então
esta tese, esta teoria, e podemos já rapidamente, qualquer aluno de escola bíblica, um irmão que ama as Sagradas Escrituras, você já identificou rapidamente que esta teoria, esta tese, este conceito apresentado por Orígenes é uma heresia. Defender que há diferenças de patente, diferenças de hierarquia e, portanto, a diferença de poder entre o pai e o filho. E isto, é claro, é óbvio, né? A todos nós, não precisa ser um grande teólogo para identificar que rapidamente trata-se de uma heresia. Acompanhe comigo, você pode acompanhar também, exercendo grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Olha só, então esta tese de Orígenes, ele permeou por um século, por 100 anos, a sua influência foi vasta em todo o Oriente, por mais de 100 anos. Orígenes, ele defendia que a Trindade era subordinacionista, ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. E tudo isto contrariando o que a Bíblia revela, o que a Bíblia fala de igualdade das três pessoas. Te convido, abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 28, eu quero ler este versículo juntamente com os queridos irmãos. Mateus, capítulo 28, no versículo de número 19. Portanto, diz a Bíblia, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, observe que a Bíblia deixa muito claro a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma essência, da mesma substância, do mesmo caráter, um Deus único, porém em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus todo-poderoso, porém, Pai, Filho e o Espírito Santo, de mesma igualdade, de mesmo patamar, de mesmo nível, de mesma hierarquia. E isto, Orígenes, por 100 anos, influenciou o Oriente, dizendo que não, na sua teoria falha, na sua teoria fracassada, podemos ver que ele defende. O Filho responde em uma hierarquia ao Pai, é subordinado ao Pai, e o Espírito Santo responde a Jesus Cristo. Isto é uma falácia, isto é uma mentira, e corroborando com a verdade de que isto não procede, nós lemos Mateus capítulo 28, no versículo 19, aonde a ordem de Cristo foi: ide, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na mesma igualdade de poder, de autoridade, sendo Jesus, o Pai, Cristo e o Espírito Santo na mesma igualdade. Muito bem. Te convido para nós irmos para o subtópico de número 2, onde nós vamos falar sobre mais uma parte, um período ciseno, chamado então, o subordinacionismo. Foi nos séculos 2 e 3, uma tentativa equivocada, você pode ler comigo aí na tua tela, foi uma tentativa equivocada de manter vivo o monoteísmo, apenas um Deus, mas que negou a divindade absoluta de Jesus, pois eles consideravam Cristo como Filho de Deus, porém inferior ao Pai, afirmando que Jesus declarava a sua inferioridade. O que esta
tese, esta teoria desta seita herégrica, o subordinacionismo, que foi muito atuante no século 2 e 3 depois de Cristo, era uma tentativa falha, já equivocada, de manter vivo o monoteísmo, apenas um Deus, mas que negavam então a divindade absoluta de Cristo, considerando Cristo não ser da mesma essência, da mesma unidade com o Pai, mas eles afirmavam que Jesus era inferior. Não entendendo o que houve, eles não entenderam, não compreenderam, distorceram, pegaram versículos isolados, aplicaram uma exegese errônea, falha, né, de pegando versículos aleatórios de forma isolada, fazendo disso uma teoria. E então, Orígenes, este homem, distorcendo este conceito de unidade, ele vem negando a divindade e a mesma unidade de Cristo com o Pai, e vem defendendo esta tese, e vem apresentando então este conceito de uma forma errônea, de uma forma absolutamente distorcida. Mas vamos seguindo, quero te convidar também para que possamos adentrar no subtópico 3. No subtópico 3, você pode ver comigo, métodos usados pelo subordinacionista. Olha só que coisa, o que o próprio escritor, pastor Ezequias Soares, de uma forma cirúrgica, fantástica, ele apresenta para a gente, e ele diz que aprendemos, à luz da Bíblia, que Jesus era verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Aprendemos à luz da Bíblia, temos diversas referências bíblicas, Cristo como homem, Cristo sentiu sede, Cristo sentiu fome, Jesus chorou, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu aflição, Jesus sentiu momentos de sentimentos um pouco mais acalorado, Jesus passou por aflição, ou seja, Jesus ele se tornou, ele tabernaculou entre os homens e sentiu o mesmo sentimento que nós sentimos. Jesus encarnado, o verbo encarnado, tomando a forma de homem, então na terra 100% homem, né? Porém 100% Deus. Jesus esvaziou-se da sua glória, mas ele não deixa de ser Deus na terra. Jesus, 100% homem, 100% Deus na terra, entre os homens. Podemos ver Jesus fazendo milagre, Jesus ressuscitando Lázaro no 4º dia, e somente o Messias haveria de executar isto, de ressuscitar alguém no 4º dia, somente Jesus. Jesus perdoou o pecado, Jesus recebeu adoração, Jesus andou sobre a água, Jesus multiplicou peixe e pão, Jesus subiu na cruz. Então mostra-nos quanto que Jesus, 100% homem, 100% Deus, nós estamos vendo isto já em toda a Bíblia Sagrada. E hoje, nesta 6ª aula, nós estamos contemplando também. Portanto, o que esta seita herégrica, os subordinacionistas, pinçam versículos isolados, afirmando que Jesus era como homem, descartando ser Jesus igual ao Pai. Podemos ver então, como eu já disse há poucos instantes, esta seita herégrica, eles falham pegando versículos isolados, pincelados, de forma fora do texto, aleatória ao contexto, para defender um conceito doutrinário. Isto é uma falácia, isto é uma mentira. Não podemos, de forma alguma, fazer de um versículo isolado ou
parte de um versículo isolado e fazer disto uma tese. É completamente contrário às regras da teologia, as regras de hermenêutica. É uma regra contrária também à ferramenta de exegese, e isto é completamente contrário ao que nós estamos aprendendo. Muito bem, já estamos caminhando para o último tópico, e nós vamos adentrar o tópico 3. No tópico 3, nós vamos ver como o subordinacionismo se apresenta hoje. Observe que esta seita herégica, esta heresia, esta falácia, ele permeou o século II, século III, mas não morreu. Ele continua com uma outra máscara, com uma outra roupagem, atuante até os dias de hoje. Vejamos então como eles atuam até os nossos dias de hoje. E o subtópico de número 1 vai apresentar no contexto islâmico. Olha só o que diz a nossa revista. Você pode ler pela sua revista ou pelo nosso resumo que está na tua tela. Ele diz assim: o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e um homem comum. Um homem comum, um ensinador comum. Eles não reconhecem esta religião, o islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus. Eles consideram como Maomé acima deles, porém não há um reconhecimento de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Olha só, e nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro doutrinário. Você pode acompanhar 2 versículos bíblicos. O primeiro, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, e carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 11. Você pode acompanhar por esses 2 versículos que já há o entendimento de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, algo que a religião do islamismo não o reconhece como sendo uma verdade. Tá bom? Te convido para nós irmos para o subtópico de número 2. Vamos falar de uma outra religião, de um outro grupo, um outro movimento, chamado as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, eles confessam, né? Você pode ler na tua tela, eles confessam que acreditam na existência de vários deuses. Os Testemunhas de Jeová, eles confessam que acreditam na existência de vários deuses. Olha como que eles entendem este conceito. Eles confessam que acreditam. Deus Todo-Poderoso Jeová. Então eles creem no Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová. Ok? Depois, o Deus minúsculo, poderoso, não é o Todo-Poderoso citado, é o Deus poderoso Jesus. E em seguida, eles reconhecem também outros deuses menores, sendo eles bons ou maus, negando, entretanto, a Trindade. Então, os Testemunhas de Jeová é um outro movimento, e eles acreditam um Deus todo-poderoso, Senhor Jeová, um Deus poderoso chamado Jesus, não crendo no Espírito Santo, mas eles também reconhecem outros deuses menores, sejam eles bons ou sejam eles deuses maus, mas eles então entendem e compreendem neste formato. Mas eu quero ler, você pode acompanhar comigo na tua revista. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala.
É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Olha que pergunta boa. Eles não gostam disso. Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, elas então estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Esses são apenas dois movimentos religiosos que nós podemos ver a linha de pensamento a qual eles seguem, e as testemunhas de Jeová não reconhecendo Jesus na mesma unidade que o Deus Todo-Poderoso. Eles então rebaixam a Cristo e nem creem no Espírito Santo de Deus. Que coisa já de bate-pronto, qualquer aluno de escola bíblica, qualquer crente na pessoa bendita de Cristo o Senhor, aqueles que amam a Bíblia, conhecem a Bíblia, já identificam e constatam que esta não passa de uma seita herégica e também uma falácia. Muito bem, caminhamos para a conclusão. Estamos chegando já ao término da nossa aula, a aula de número 6, e eu te convido para nós lermos a conclusão. O termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Então, há uma gama de conceitos, vários conceitos, e isto geram debates e mais debates e mais debates teológicos a respeito desta verdade que para nós é indiscutível. Jesus é Deus, Jesus é o Filho unigênito de Deus, Jesus é o próprio Deus, um Deus único, um Deus triuno, né? E a mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a base da nossa fé, a nossa verdade, ela é esta. Portanto, a interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Portanto, esta é a nossa verdade indiscutível. Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tomou a forma de homem, e sendo achado na forma de homem, ele veio à terra, caminhou entre nós, bebeu da nossa água, comeu do nosso pão, viveu as nossas aflições, foi até o Calvário, pagou o preço do resgate da raça humana. Diz a Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que ele pagou a dívida, o escrito de dívida que era contra nós, ele tomou sobre si, levando-o na cruz. Jesus pagou o preço, Jesus nos comprou, Jesus nos resgatou. É o mesmo Jesus que foi assunto ao céu, retornou ao Pai, glorificado em poder, em glória, e é o mesmo que muito em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Portanto, estamos fechando a aula de número 6, portanto, tenhamos muito bem claro na nossa mente, no nosso coração, que Jesus é Deus e Ele, Cristo e o Pai são um.
Portanto, fecho a aula de hoje e nós vamos orar com este versículo: eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Muito obrigado, agradeço imensamente a tua atenção por estar conosco na aula de número 6. A minha gratidão a ti, a tua casa, a tua família. Deus te abençoe. Um excelente domingo, uma ótima semana. Que a graça do Senhor seja abundante sobre ti. Te convido para nós orarmos ao Senhor. Ore juntamente comigo. Se você tem a oportunidade de encurvar a tua fronte, faça isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o teu Filho unigênito, o teu Filho amado, o teu Filho querido, Pai, que é da mesma essência, da mesma substância, da mesma unidade. Nós oramos a Ti nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por este irmão, por este servo do Senhor, por este aluno da escola bíblica dominical. Abençoe poderosamente a vida dele, a casa, a família. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo e pela pessoa do Espírito Santo, testificar no coração deste aluno referente a esta verdade: eu e o Pai somos um. Esta unidade permaneça dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Ó Deus e Pai, abençoe a tua igreja, o nosso pastor presidente, pastor Sisaque Valadares. Abençoe a tua igreja em Rio Claro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e muito obrigado pela tua companhia conosco. Fique na paz do Senhor.